e que assim, ó Deus, o Senhor nos abençoe nesta aula, que o Senhor esteja assim derramando a tua graça sobre a vida do teu servo, o pastor Alex, que o Senhor possa assim, ó Deus, estar usando o teu servo, o teu filho como instrumento, para assim, ó Deus, nos trazer esse estudo que muito engrandecerá os nossos conhecimentos, Pai. Por isso, abençoa de forma individual a cada um dos nossos irmãos que estão presentes aqui nesta aula, aqueles que ainda hão de chegar. Que o Senhor nos abençoe, meu Pai. Que possamos estarmos com os nossos corações preparados para assim recebermos, ó Deus, da Tua palavra e que assim possamos praticá-las em nossa vida e também, ó Deus, que possamos transmitir para outras pessoas. Por isso, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. Nós assim te agradecemos e te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, na verdade, eu comecei a gravar. Vai ficar assim mesmo, sem problema. É o seguinte, eu queria mostrar para vocês, rapidamente, algumas teologias sistemáticas, para vocês terem uma noção. De repente, ninguém nunca pegou uma para folhear, né, ou coisa do tipo, e aí eu queria mostrar para vocês, tá? O ideal, obviamente, né, é a gente sempre poder adquirir esses materiais, tá? Então, aqui a gente tem algumas teologias sistemáticas, a do Hopkins, que é a de Strong, né? Ele é mais conhecido pelo sobrenome, são 2 volumes, mas, na maioria das vezes, as teologias sistemáticas, elas são volume único, tá? Então, por exemplo, aqui Só um minutinho que ela vai baixar aqui. Aqui na de Alan Miat e Frank Ferreira, né? Frank Ferreira é brasileiro. Esse Alan Miat eu não conheço, eu não lembro, não sei se é de outro país, né, ou coisa do tipo. Só para vocês terem uma noção, que é importante que vocês, aqueles que querem caminhar uma milha a mais e puderem, adquiram uma dessas sistemáticas, tá? Normalmente, eu vou mostrar só o sumário rapidinho, tá? A gente tem aqui introdução ao estudo da teologia, aí depois vem as áreas. Lembra que eu falei para vocês que a teologia sistemática é dividida em áreas? E não está aparecendo para vocês, não? Está aparecendo só a pasta, né? Deixa eu parar aqui, peraí. Parar a apresentação. Vou colocar a minha tela inteira, que eu acho que é melhor, né? Tela inteira, pronto. Eu estava falando do sumário e vocês não estavam vendo o sumário, é isso? Não, só estava aparecendo a parte. Agora apareceu. Pronto. Ó, essa daqui é a do Alan Miat e Frank Ferreira, tá? É muito boa, muito boa. Ela é mais condensada, né? Mais objetiva, tá? Então, ela é dividida aqui em introdução ao estudo da teologia cristã, doutrina da revelação, doutrina de Deus, doutrina da criação, doutrina da pessoa e obra de Cristo, doutrina pessoa e obra do Espírito Santo e doutrina das últimas coisas. Ela é mais enxuta, né? Mais sistemática. Aí aqui tem todo o conteúdo, né? Essa daqui são 293 páginas, como eu falei para vocês, ela é mais condensada. Essa outra aqui é do Alistair McGrath, né? Deixa ela abrir aqui. Eu vou tentar já abrir mais um aqui para a gente ganhar tempo. Essa de Strong são 2 volumes, só para você ter uma ideia aí. Não pode nem deixar de vacilo, porque isso aqui é uma arma, né? Um livro desse calibre, eu estou aqui... É porque já tem um tempinho que eu não abro essa pasta, aí o Drive, ele deixa só o espelho do arquivo, né?
Deixa eu baixar logo a de Gruden também, que eu acho que, normalmente, a de Gruden é a que eu recomendo a aquisição, porque ela tem uma linguagem mais simples, tá? Mais simples. Então, oh, meu Deus, abriu a de Strong. Eu quero ver primeiro aqui a de Alistair McGrath. Pronto. Ó, essa daqui, olha aqui do lado direito, a quantidade de páginas, 646. Então, já é uma... Oh, Jesus, a de Strong está abrindo e sobrepondo. Pronto. Aqui. A de Alistair McGrath, essa aqui é a capa, né? Aí aqui a gente tem as partes, tá? Fontes e métodos, teologia cristã, doutrina de Deus, doutrina da Trindade. É basicamente o que a gente já começou a estudar. Nós paramos na Trindade, não é isso? Na semana passada. Doutrina da Igreja, religiões mundiais. Ele é um pouco mais abrangente, mas aqui ele fala da cristologia, ó, aqui embaixo, aqui, cristologia, a doutrina da natureza humana, aqui é antropologia teológica, e ele junta com pecado, né? Que é armatiologia, tá? Por que eu estou fazendo esse exercício aqui com vocês, logo no início da aula? Porque, só para mostrar para vocês que não tem como o aluno se restringir ao que é ensinado numa aula, tá? Ah, pastor, mas a gente aprende, né? Sim, aprende, não resta dúvida, mas aprende de forma limitada, ok? Então, quem quer realmente crescer mais no conhecimento, precisa fazer um esforço. Normalmente são livros que são livros caros, né? Eu tenho aqui algumas sistemáticas aqui, são livros que, às vezes, 150, 160 reais, mas, né, de repente, parcelando aí no cartão, eu recomendo que vocês adquiram, tá? Ah, pastor, são muitas. Qual é que o senhor recomenda? Eu vejo que essa aqui que está na tela, a de Wayne Gruden, normalmente ela é a mais recomendada para quem está iniciando os estudos, porque a divisão que Gruden faz é mais didática para aprender, e a linguagem também que ele usa é mais acessível, tá? Vocês têm que lembrar que os autores dessas sistemáticas são acadêmicos, e normalmente são estrangeiros, né? Então, a linguagem deles é para um público mais acadêmico mesmo. Então, é por isso que, às vezes, fica um pouco mais difícil de entender, tá? Porém, eu considero que essa daqui, a de Wayne Gruden, ela é mais acessível à linguagem, tá? Aí você vê também a quantidade, ela é mais ampla, né? A quantidade de páginas, 2.098 páginas, tá? Então, é um livro aqui, só para você ter uma ideia, esse livro aqui, ó, eu estou mostrando aqui, Introdução ao Novo Testamento. Isso aqui é uma introdução ao Novo Testamento, tá? Esse livro, ele tem cadê? 1.016 páginas. Ó a espessura dele aí. Então, imagine um livro de 2.000 páginas, claro que a letra é um pouquinho menor, né? Esse daqui, a letra é um pouquinho grande. Eu não vou mostrar, quer dizer, eu mostro, mas eu acho que não vai adiantar muito, tá? É uma letra grande, bem generosa, cansa menos a vista, né? Então, assim, é uma recomendação que eu faço a vocês, porque aqui, como eu já disse antes, né? Cada uma daquelas áreas ali, eu estudei um semestre da área inteira no seminário, tá? Então, de repente, alguém aqui vai se interessar, né? Não, pastor, eu quero fazer um seminário, né? Quero estudar 4 anos aí teologia. Amém. Se você tem um chamado mais específico, né? Quer ser um pastor, um missionário, quer trabalhar ensinando teologia,
eu acho que é uma boa opção, tá? Agora, quem não tem assim um chamado específico, eu vou ser bem franco, eu acho que não é necessário, né? Você fazer um estudo assim, exaustivo, né, de 4, 5 anos, eu acho mais complicado, tá? Mas, hashtag fica a dica, eu recomendo que vocês, na medida do possível, adquiram, tá? Uma dessas obras, tem outras ali, mas eu não vou mostrar todas aqui, porque senão a gente acaba gastando mais tempo do que o necessário, tá? Mas a estrutura, deu para entender a estrutura, nem sempre os autores seguem igualzinho o que a gente está vendo aqui. Aqui nós estamos no curso básico e eu usei uma estrutura que eu considero que seria o básico do básico para saber de cada área, tá? O básico do básico. Agora, voltando para a aula propriamente dita, eu quero colocar aqui a apostila que vocês já receberam, né? Eu já mandei, não foi, gente, no grupo? A apostila de teologia sistemática. Pelo amor de Deus, uma altura dessa, se eu não mandei ainda, vocês me perdoem, tá? Aqui está a apostila, né? Teologia sistemática, fundamentos e organização da fé cristã. Ela tem 64 páginas, então quem já, de repente, imprimiu ou está lendo no PDF, já deve ter percebido aí, né, que é uma apostila básica, mas que tem aí, tem bastante conteúdo, tá? Onde foi que nós paramos aqui? Eu não vou retomar isso aqui, porque as aulas estão gravadas, né, não faria o menor sentido, tá? Onde foi que nós paramos? A gente parou aqui na parte da Trindade. Aqui. Pela apostila, quem já leu percebeu que na apostila a doutrina da Trindade ela tem um tópico específico, né, para ela. E aí, não sei se vocês lembram do gráfico que eu usei no finalzinho da última aula. Eu usei um gráfico mostrando para vocês. Deixa eu ver se eu consigo copiar ele e jogar aqui, para eu não ter que abrir outro arquivo, né? Só um minutinho. Eu sempre gosto de usar esse gráficozinho, porque eu acho ele bem didático. Vocês podem usar isso aqui até numa aula de escola dominical. Você está falando na escola dominical sobre Deus, né? Sobre a pessoa de Deus, e, consequentemente, você vai falar sobre a Trindade. Então, vocês lembram que a gente usou, no finalzinho da última aula, essa figura. Ok? Todo mundo situado aí? Já li toda. Carlinhos, você tá demais, viu? Depois você dá as dicas aí. Depois você dá as dicas aí para os irmãos aí, tá? Quem não conseguiu ler ainda. Mas eu considero a apostila o mínimo que precisa ser lido, tá? Para quem está levando o curso a sério, né? Então, tem que ler, tá, gente? Não, a gente não aprende sem estudar, sem ler, sem tirar dúvida. A gente não aprende. Beleza. Só relembrando que a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, tá? Ela não aparece, ela não está na Bíblia. Isso não quer dizer que o fato da palavra não estar na Bíblia, ela não seja bíblica, certo? Então, o que é que a gente tem que lembrar? Historicamente, vamos pensar aqui na parte histórica primeiro. A primeira vez que esse termo foi usado foi por Teófilo de Antioquia. Lembra de Antioquia? Que a Bíblia fala diversas vezes. A igreja de Antioquia, ela foi o portal de entrada para os gentios, né? Foi a primeira
igreja local que se preocupou com o alcance dos gentios. Então, isso já diz muita coisa, né? Então, Teófilo, de Antioquia, em grego, como Trias, né, que ele usa essa expressão grega, Trias, que tem relação com Trindade, e depois, alguns anos depois, né, cerca de 40 anos depois, Tertuliano. Quem não está familiarizado com esses termos, lembra lá de história da igreja, lembra que a gente falou um pouco, claro que de maneira bem incipiente, sobre os pais da igreja. Então, aqueles primeiros discípulos dos apóstolos, tá? Então, cada apóstolo teve um discípulo mais próximo, mais íntimo, que caminhava com os apóstolos. E esses apóstolos tiveram seus discípulos também. Então, Tertuliano, ele está aí nesse intervalo de tempo entre um discípulo dos apóstolos e ele se tornando também discípulo, tá? Eu não lembro exatamente agora de quem ele foi, né, discípulo, exatamente eu não lembro, mas ele é considerado também como se fosse um pai da igreja, né? A época da patrística, que é uma época sensacional, tá? Porque foi nesse período que surgiram os primeiros comentários das obras dos apóstolos, que no caso é o Novo Testamento, tá? Então, Tertuliano, ele já vai escrever em latim e ele vai usar a expressão trinitas, né, que já é em latim. Então, a Trindade é a doutrina que afirma que há um só Deus verdadeiro. Ninguém que crê na Trindade crê em três deuses, ok? Normalmente, quem faz essa acusação são os muçulmanos, né? Eles dizem que nós somos politeístas, que a gente tem três deuses. Só que esse argumento, ele é falso, tá? Em nenhuma época da história da igreja, quem creu na Trindade entendia que se tratava de três deuses, ok? A Trindade é a doutrina que afirma que há um só Deus verdadeiro, que subsiste em três pessoas distintas, tá? E aí eu dei o exemplo na aula passada que para entender a Trindade nós precisamos entender também o ser humano. Assim como o homem, o ser humano, né, corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito, e não são três entidades separadas, ninguém aqui consegue separar corpo, alma e espírito, né? Então, não são entes separados. Do mesmo jeito, Pai, Filho e Espírito Santo compõem a Trindade, compõem a essência do Deus verdadeiro. Então, nosso Deus se revela na Escritura como Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Eles compartilham da mesma natureza divina, a gente já falou um pouco sobre isso na outra aula. Eles são coeternos, coiguais em poder, glória e essência, tá? Então, tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo são eternos e são iguais em termos de poder, glória e essência. O que é que difere, pastor, então? Né? Por que que a gente precisa entender, né, essa distinção? Eles diferem em suas propriedades pessoais e funções. Então, cada pessoa da Trindade tem características pessoais, tá? Características pessoais. E de modo que você entende quando é a operação do Pai, quando é a operação do Filho, quando é a operação do Espírito Santo, né? De maneira didática, a gente entende essa distinção de pessoas. E também de funções, tá? A ação, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de entender que há funções na ação da Trindade,
Na obra da salvação, há funções distintas, tá? Há funções distintas. Normalmente, a gente diz o seguinte, ó, o pai planejou, o filho executou e o espírito aplicou. Eu estou usando no passado, tá? O termo que eu estou usando, mas eu posso usar no presente e no futuro também, tá? Então, a salvação, vamos usar aqui no presente. A salvação, o pai planeja, o filho executa e o Espírito Santo aplica, ok? Então, pastor, onde é que a gente acha isso? Nos textos bíblicos. A gente percebe que existe uma diferença de funções nessa obra que eu estou citando aqui, a obra da salvação. Quando a gente for estudar um pouquinho de soteriologia, eu vou falar um pouco mais, de forma mais detalhada isso, ok? Então, a gente precisa lembrar disso. Dentro da teontologia, dentro do ser de Deus, dentro dos atributos de Deus, a gente precisa estudar também a Trindade, tá? Eu vou tirar essa ilustração daqui, porque eu já trabalhei com ela, né? Beleza. Aí vem a cereja do bolo aqui, né? Essa doutrina, ou seja, a doutrina da Trindade, não pode ser totalmente entendida. Pela razão humana, ela não pode ser totalmente entendida. Então, ela é uma revelação que está na palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você consegue perceber. Normalmente, os teólogos, os autores de livros, eles vão usar o exemplo mais clássico que existe para ilustrar a ação diferenciada de cada pessoa da Trindade, que é, por exemplo, o batismo de Jesus. Tá? Ali a gente vê as três pessoas, ainda que de maneira figurada com a pomba, né? Que vai simbolizar a presença do Espírito Santo, que desceu ali, e a voz do Pai, que diz: Este é o meu filho amado, né? Em quem me compraz. Então, a voz do Pai se manifesta, a presença do Espírito se manifesta e o Filho está sendo batizado. Então, para mim, é o exemplo mais clássico para a gente entender que, apesar da palavra Trindade não aparecer na Escritura, mas é uma doutrina facilmente percebida na Escritura. Então, não tem um nome, mas tem a doutrina. Por exemplo, outro exemplo que eu acho que também ajuda a ilustrar. Quando nós batizamos, Jesus disse que deveríamos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa fórmula trinitária de batismo, ela é também um exemplo de que naquele momento em que um pecador está se arrependendo dos seus pecados e confirmando a sua profissão de fé diante da igreja, naquele momento ele é batizado pela ação da Trindade, né? Ele não é batizado só em nome de Jesus, ele não é batizado só em nome do Pai, ele não é batizado só em nome do Espírito Santo, mas a fórmula trinitariana, né, trinitária, ela é executada ali pelo ministro que vai batizar aquela pessoa. Ok, gente? Mas tem outro momento também. O apóstolo Paulo, principalmente, ele costumava, em algum momento das suas cartas, ele costumava saudar a igreja
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É porque a gente, às vezes, não percebe esse detalhe, mas as saudações que Paulo usava, normalmente, ela era trinitária. Então, se ele está saudando a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre usando ou expressões parecidas, intercambiáveis, né? Se ele está fazendo isso, ele entende que o nosso Deus que está abençoando aquelas pessoas que estão lendo a carta inicialmente, elas estão debaixo da bênção do Deus Trino, tá? Então, não tem crise com isso. Quem entra em crise com isso são os hereges, né? O pessoal que criou um monte de heresia aí, um monte de confusão, mas se você olhar o texto bíblico, você vê que salta do texto bíblico o ensino sobre a Trindade, ok? Aí aqui tem as bases bíblicas, né? Por exemplo, a palavra Elohim, no hebraico, que vai significar deuses, tá? Entre aspas, mas literalmente significa isso, deuses, tá? Só que, claro, que nenhum judeu vai dizer que o sentido, cuidado com isso, na língua portuguesa é muito comum a gente errar isso. O significado da palavra nem sempre tem o mesmo emprego. Então, aí a gente tem o quê? O sentido. O sentido de Elohim não é deuses, mas é um Deus, como é que eu posso usar aqui a expressão? Múltiplo, não. É um Deus que se revela e se manifesta de formas diferentes, tá? Então, nem sempre no hebraico vai aparecer a expressão Jeová, ou que seria, na verdade, o tetragrama sagrado, né? Que são quatro letras, que, na minha visão, Yahvé seria a expressão mais correta, né? Seria a expressão mais correta para tentar ler as 4 letras que Moisés ali recebe de Deus. Quando ele diz, né? Eu vou falar em nome de quem? Né? Eu vou falar em nome de quem? Moisés queria saber em nome de qual Deus ele ia diante de Faraó. E aí Deus fala para Moisés, o eu sou ali uma expressão hebraica de 4 letras. Yud, Vav, Yud, Re, né? Que são 4 letras do alfabeto hebraico. Essas 4 letras, elas podem ser transliteradas para o Yahvé, ou alguns vão usar Yehová, né? Yehová, e no português ficou mesmo, foi o Jeová, tá? Jeová. É engraçado que uma vez eu conversando com a testemunha Jeová, e ela batendo o pé firme, não, porque o nome de Deus é Jeová. Aí eu falei, vamos pensar aqui uma coisa, meu nome é Alexandro. Se eu for para qualquer país, a pessoa daquele país que lute para falar meu nome. Mas eu não vou aceitar ser chamado de outro nome. Eu não vou aceitar. Eu quero que me chame do meu nome. Meu nome é Alexandro. Meu nome não é Alejandro, eu não sou espanhol, eu não vivo num país que fala espanhol, seja o Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Argentina. Não. Então, se eu chegar na Argentina e alguém me chamar de Alejandro, não me chame de Alejandro, porque meu nome não é Alejandro, meu nome é Alexandro. Aí a testemunha de Jeová pirou, né? Porque eu perguntei a ela, você está dizendo que o nome de Deus é Jeová. E na Argentina ele é chamado como? Lá é Jeová, né? Jeová e tal, porque em espanhol já muda a pronúncia. Eu falei, beleza. E nos Estados Unidos? Já é outro nome. E no Japão? Então, assim, se o nome de Deus é Jeová, como eles defendem,
deveria ser em todos os lugares o mesmo nome. E as pessoas que lutem para falar o nome certo, tá? Então, Jeová é uma tentativa de aportuguesar, né? Vamos dizer assim, de aportuguesar o nome, certo? Mas o tetragrama sagrado que aparece lá naquele momento que Deus diz para Moisés quem ele não tem nada a ver, né? Isso daí é uma tradução do nome, certo? É uma tradução do nome. Isso, Joselita. Eu prefiro a expressão que eu mais uso, gente. A expressão que eu mais uso quando estou pregando é a expressão triuno. Dificilmente eu uso a expressão trindade, tá? Não que esteja errada, mas triunidade ou triuno automaticamente já leva a pessoa a refletir que a gente não está falando de três deuses, né? Nós estamos falando de um Deus triuno. Ele é único e que se expressa, se revela de três formas, ok? Mas está certíssimo. Joselita colocou aqui trino, Deus, está certíssima. São expressões que podem ser usadas, tá? O João colocou aqui uma das vezes que aparece, né, a fórmula trinitária na Escritura, né, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Normalmente esse é o versículo que é usado pelos ministros do Evangelho, né, para despedir o povo ao final dos cultos, né? Não existe uma obrigatoriedade disso, tá, gente? Não existe, biblicamente. Tanto que tem pastores que preferem usar a bênção de Arão, né? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê a paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, né? Assim? Então, tem alguns que preferem usar, mas eu, particularmente, eu uso mais essa expressão aí, que é o que a gente chama de bênção apostólica, né? Bênção apostólica, por quê? Porque os apóstolos usavam muito essa expressão, tá bom? Então, aqui, eu já falei sobre isso aqui, ó, fórmula batismal, lembra? Já falei sobre isso aqui. E aqui a gente já tratou um pouco, certo, gente? Qual é o exercício que eu estou fazendo aqui? Além de complementar o que eu já disse, o exercício que eu estou fazendo é tentar levá-los a estudar a apostila, ok? Porque tudo isso aqui aparece já aqui na apostila. Essa parte aqui, a gente vai ter uma disciplina chamada heresiologia, ou seitas e heresias, certo? E aí eu não vou gastar muito tempo aqui com isso, mas é só para vocês saberem que são heresias antigas. E a que está, dessas três aqui, a que está mais presente em nosso meio é o arianismo, tá? O arianismo. Que acredita o quê? Que o filho foi criado e é inferior ao pai. Então, acreditava que o filho foi criado e inferior ao pai. Quem é que mais defende isso aqui no Brasil? As Testemunhas de Jeová, tá? As Testemunhas de Jeová. E para defender essa tese, por isso que eu falei, é impossível ler a Bíblia e não conseguir reconhecer a Trindade. É impossível, né? Também, Simone, também, tá? Veja bem, para que não, para que não? Para defender a tese de que Jesus é inferior, as Testemunhas de Jeová tiveram que fazer a versão da Bíblia deles. Ok? Então, a Sociedade da Torre de Vigia, que é a sociedade que administra, né, toda a estrutura
das Testemunhas de Jeová, eles têm a versão deles da Bíblia, certo? E nessa versão deles, eles tiveram que fazer uma série de mudanças em vários versículos para conseguir sustentar a ideia de que Pai, Filho e Espírito Santo não existe essa ideia, né, de Trindade. Então, eles tiveram que modificar a Bíblia deles, né? No caso que Simone traz aqui dos messiânicos, os judeus messiânicos, eu não sei se é exatamente igual a maneira como eles estudam essa questão, né? Existe um reconhecimento de que Jesus é o Messias, é o Salvador. Agora, eu não sei se eles chegam a negar a divindade de Jesus, né? Mas eu não duvido, ok? Eu não duvido. Eu nunca parei assim para estudar profundamente as crenças, né, dos judeus messiânicos. Mas, assim, eles acreditam em Jesus como Messias, por isso são chamados de messiânicos, e qual é a perspectiva deles sobre a divindade de Jesus, sobre a divindade do Espírito Santo, eu confesso para vocês que eu não sei. Mas é até interessante. É bom, Simone, trazer isso aí, porque, de repente, a gente pode dar uma pincelada nisso em algum momento, tá? Mas aqui agora, eu vou até anotar isso, porque eu acho que é importante depois a gente retomar isso lá em heresiologia. Quando a gente for falar de seitas, heresias e tal, a gente saber. Mas assim, gente, o que é que eu quero dizer aqui para vocês? Essas heresias, elas não são recentes e elas estão mais vivas do que a gente pensa, tá? O sabelianismo dizia que Deus é uma só pessoa que se manifesta de 3 formas diferentes. Isso é perigoso, tá? Normalmente eu digo que são 3 pessoas, tá? E essas 3 pessoas, elas têm manifestações distintas, certo? Agora, dizer que é uma pessoa só com 3 formas diferentes, isso é perigoso, porque não é o que a gente vê na Escritura. Repare, quando Jesus disse que ele precisa subir ao Pai, ele precisa subir ao Pai, porque senão o Consolador não vem. Ora, se é uma pessoa só, como é que fecha? Não fecha, né? Então, cada um tem função diferente. O socinianismo, ele negava a divindade de Jesus e do Espírito Santo, dizia que só o Pai é Deus. Talvez seja essa aí a posição, né? Eu não tenho certeza, mas pelo que eu já ouvi pessoas falando, né? Da maneira como a pessoa explica, dá a entender isso, né? Que ela não crê na divindade de Jesus e do Espírito Santo, tá? Isso tudo para morrer abraçado com aquela ideia judaica, né? De que há um único Deus, porém, a gente não nega isso. Pelo contrário, a gente reafirma que só existe um Deus. Agora, esse Deus, ele é triuno. Ele é triuno. E a gente vê isso onde? Na Escritura. Repare, gente, todos os movimentos heréticos, eles vão colocar em xeque a Bíblia. Eles vão colocar em xeque a Bíblia. Essa turma aí, messiânica aí, eles falam muito hebraico, cita muito hebraico e tal. Eu já tive vontade de pegar o texto em hebraico assim, dar na mão da pessoa para ver se ela lê o texto mesmo no hebraico, né? Porque cita tanta coisa em hebraico, mas será que está lendo mesmo? Pegando o texto lá em hebraico mesmo e lendo? Entendeu? Aí seria bom, né? Fazer um teste desse, pegar assim a Bíblia em hebraico. Toma aqui, meu irmão. Lê para mim aí o Salmo primeiro, todo no hebraico, né? Mas lê na Bíblia aí, não é negócio de... Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? É a síndrome da autoridade, né?
Você tem autoridade porque você sabe usar as palavras, alguma coisa ali e tal, mas não é bem assim que funciona, certo? A, a gente precisa ter cuidado e cautela com todo tipo de afirmação que foge da escritura, né? Então, aí o que é que acontece? Para a pessoa sustentar a sua verdade, ela vai dizer que a Bíblia ela não tá completa, tiraram alguma coisa. E aí você fatalmente vai ter que criar a sua versão da Bíblia, né? E é um perigo. Nenhuma igreja séria que eu conheço chega para um novo decidido e fala assim, ó, não lê essa Bíblia aí não, a gente tem a nossa, entendeu? Nenhuma igreja séria que eu conheço faz isso. Por quê? Porque entende que nós temos uma tradução da Bíblia que é confiável. É confiável. Se você coloca em xeque a Bíblia, que milhões e milhões de pessoas no mundo todo, né, utilizam, você vai ter que criar a sua versão, a sua tradução. E isso já é matéria vencida aqui para a gente. A gente viu isso lá na primeira matéria, não é isso? Introdução bíblica. Bom, então cuidado com essa síndrome da autoridade, né? A pessoa se reveste de autoridade para falar alguma coisa, algum assunto, e ela nega qualquer outra possibilidade, tá? Qualquer outra possibilidade. Eu não sei se vocês já repararam aqui que eu faço esse exercício sempre. Gente, leia, estude, pesquise. Eu nunca vou dizer para vocês assim, gente, ó, a verdade está comigo. Nunca vou dizer isso. Então, acabei de mostrar para vocês aqui uma série de livros. Leiam, pesquise o que é que um diz, o que é que o outro diz. É qualquer um. Aqueles autores ali, gente, é gente que tem 20, 30 anos estudando só aqueles assuntos ali. Para escrever um livro de 2.000 páginas, o Wayne Gruden, ele é uma referência mundial no hebraico, no grego, né? Nas disciplinas teológicas. Então, é muito romântico, né? Alguém que se manifesta assim do nada e diz: não, a verdade está comigo. A verdade está comigo. Eu fujo logo, ó, eu caio fora. Quando a pessoa diz assim, não, a verdade está comigo, está todo mundo errado e é eu que estou certo, né? Então, isso é característica de heresia, herege, isso é característica de seita, tá? E a gente vai aprender isso lá em heresiologia mais adiante, tá bom? Alguém tentou falar aí? Pronto. Tem outras aqui, tem teorias anticristãs. Eu já falei um pouco sobre a questão do teísmo aberto, né? Tudo isso, ok? Beleza. Eu vou pular um pouquinho isso aqui. Sabe por quê, gente? Porque assim, é muita coisa, senão a gente não vai sair daqui. Ah, deixa eu pesquisar aqui. Eu vou usar hoje só a apostila, tá? Cadê? Pecado, permissão do pecado. Só um minutinho. Criação. O próximo tópico é a armatiologia. Eu não estou achando aqui. Antropologia. Bibliologia. Alguma pergunta? Até aqui, não. Pneumatologia, eclesiologia. Não é possível. Ó, foi bom fazer esse exercício aqui, porque eu não tinha notado isso, viu? Eu não tinha notado que a apostila
ela não tem uma seção específica da armatologia. Alguém tinha notado isso? Eu confesso para vocês que eu não tinha parado para pensar sobre isso aqui, tá? Outra coisa que vocês vão notar, se vocês pegarem uma teologia sistemática, a doutrina da criação, normalmente, ela está dentro da teontologia, ok? Por quê? Porque quem foi que criou todas as coisas? O criador de todas as coisas é Deus, não é isso? Então, nem sempre há essa separação, ok? Essa separação. Então, vamos lá. Ó, em vez vamos dar um pulo aqui, tá? Eu peço perdão a vocês, porque eu confiei que tinha essa seção na apostila, mas já coloquei aqui, vou acrescentar e vou mandar para vocês a apostila atualizada, certo? Colocar isso aqui na apostila, já coloquei esse ponto. Então, Carlinhos, eu me passei, gente, me passei completamente, tá? A apostila, ela fala algumas coisas de pecado, porque quando você entra ali naquela parte de decreto, né, tudo isso, fatalmente tem que falar. Quando você fala também aqui da antropologia bíblica, você acaba também tendo que falar alguma coisa, ok? Mas é interessante ter uma sessão específica sobre a doutrina do pecado, tá bom? Então, eu peço que vocês anotem aí, quem estiver anotando alguma coisa em caderno, coisa do tipo, que a gente vai sair agora de teontologia, tá? Então, eu vou considerar a teontologia como assunto dado, ok? Mas com aquela sensação de sempre. Falta falar um monte de coisa. E aí, como é que a gente resolve isso? Ou estudando agora, ou deixando isso. Ó, vou terminar o curso em novembro, ano que vem, eu vou pegar alguns tópicos, vou dar uma aprofundada. E a última opção, para quem quer e realmente se sente vocacionado para isso, é fazer um seminário completo, né? Que aí você vai ter a possibilidade de estudar em cada semestre uma área específica, né? A depender também do seminário, ok? Beleza. Gente, todo mundo aqui, quando eu falo antropologia, quando você ouve essa palavra, você entende o quê? Logo de cara, antropologia. Estudo do homem, né? Em toda a sua, de forma global. Estudo do homem de forma geral, né? Antropos é homem, biologia, estudo. Ótimo, João. Ótimo. Então, ó, quando você pega esse prefixo aqui, ó, antropos, significa literalmente homem. Homem no sentido genérico, tá? Homem no sentido de humano, ok? No sentido de humano. Então, é como foi colocado aqui, estudo do homem, tá? Ó, Rosenilda sugeriu mandar só a parte que está faltando, tá? Eu posso fazer as duas coisas. Eu posso mandar a apostila completa com a seção de armatiologia, certo? Porque quem não imprimiu, aí usa o PDF, né? E aí eu mando separado para quem quiser imprimir, de repente anexar, não sei. Eu peço perdão a vocês, que realmente eu me passei mesmo, né? Essa apostila, eu aproveitei um material muito, que eu já usei muitas vezes, né? E aí eu só fiz deixar ela mais didática, mais assim, uma estrutura que ela ficasse mais didática, né? E acabei não me associando. Pronto, tranquilo, Rosa.
acabei não percebendo que a ordem da apostila não é a mesma que está nos slides, ok? Mas isso não tem prejuízo nenhum. O importante é aprender, né? O importante é a gente aprender e entender que tem as áreas, ok? Beleza, vamos seguir. Então, a gente tem aqui a doutrina do homem, certo? Quando a gente lê na Bíblia, pronto, pronto. É bom até vocês me darem esse feedback mesmo, quem está imprimindo, né? Porque a gente vê assim... Tem pessoas que preferem mais sabe, para você riscar, marcar, anotar. Então, e eu acho que isso ajuda bastante, viu? Eu acho que isso ajuda bastante. Pelo menos das vezes que eu faço isso, minhas marcações ali, tudo me ajuda muito mais do que só lendo aqui no computador, né? Mas também, assim, quem tem habilidade consegue fazer suas anotações e marcações também no PDF. Tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer, certo? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, se vocês quiserem as apostilas em Word, para vocês, de repente, alterar alguma coisa, né? Usar, eu posso mandar também, tá, gente? Eu mando em PDF porque eu acho que é mais fácil para visualização. Mas, às vezes, vocês podem querer esse material, eu quero, sei lá, eu quero dar um estudo... mas eu vou dar um estudo só sobre antropologia bíblica. Aí eu quero em Word, porque eu tiro, né? Não é todo mundo que às vezes consegue tirar lá do PDF. Então, se precisar, pode pedir. Ok? Então, vamos lá. O ser humano, na Bíblia e também na teologia, ele é considerado a coroa da criação de Deus. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu essa expressão em algum momento, né? Coroa da criação tem a ver com o quê? Tem a ver com aquele momento mais importante. É quando Deus ele fala, no Gênesis, que estava muito bom, né? Então, Deus vai dizendo que está bom, que foi bom, até quando chega no homem, aí ele diz, agora é muito bom. Então, a coroa da criação é nesse sentido, né? Ele foi criado à imagem e semelhança. A gente vai destrinchar isso aqui daqui a pouco, tá? O que é ser criado à imagem e semelhança do Criador? Ele foi colocado como representante da criação e é o principal alvo da revelação divina. Ou seja, para quem Deus mais se revela de toda a sua criação? Ao homem, ok? Ainda que toda a criação reconheça seu Criador e que, de alguma forma, o adore, tá? O adore. É interessante, gente, eu não sei se vocês viram uma reportagem, eu não sei se foi reportagem só ou se chegou a ser um documentário completo, né? Mas um pesquisador, ele pegou as baleias e, a partir do som emitido pelas baleias, ele chegou à conclusão de que havia uma comunicação, a gente não sabe o grau de comunicação que esses animais têm, né? Mas havia, nos sons emitidos, um grau de comunicação e que essa comunicação ela era responsiva, como se fosse um coral. Olha que coisa. Esse pesquisador, eu não sei se ele foi laureado aí com algum prêmio, alguma coisa do tipo, né? Não sei, mas foi um estudo grande e que foi aceito no ambiente acadêmico, né? Esse estudo, porque ele conseguiu provar que havia um grau de comunicação entre essas baleias e que essa comunicação não era aleatória, ela era responsiva e que funcionava como é como se fosse musicalização, né? Ele não usa essa expressão na reportagem, mas
Mas a ideia seria essa, né? E aí, quando eu vi essa reportagem, eu falei, poxa, a gente crê nisso. A criação, ela manifesta a glória de Deus, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? E aí vem o Salmo falando uma série de coisas. Então a gente crê. Só que essa resposta que a criação dá ao Criador, ela só é completa no ser humano. Ela só é completa no ser humano. Ou seja, só existe relacionamento pleno da criação com o Criador no ser humano. Nós nos relacionamos com Deus. É isso que a Bíblia, né, revela, tá? Então, a Bíblia não é apenas dirigida ao homem, mas trata da sua relação com Deus, especialmente na obra da redenção, ok? Então, a antropologia, já expliquei um pouco do significado, né? Ela estuda o homem a partir de áreas, como a biologia, a psicologia, a sociologia, a história. Só que a antropologia teológica, que é o que a gente está estudando aqui, ó, voltando, antropologia bíblica, que é sinônimo, né, de antropologia teológica. A antropologia teológica se ocupa exclusivamente daquilo que a Bíblia diz sobre o homem e sua relação com Deus. Tá? Então, quando a gente pensa em antropologia teológica, a Bíblia é a única fonte que a gente pode consultar. Então, é a única fonte dessa doutrina e todas as experiências humanas devem ser avaliadas à luz da Escritura. Ok, até aqui, gente? Estão situados, nós estamos dentro de teologia sistemática, concluímos, na primeira parte aqui, concluímos teontologia, que é a doutrina de Deus, o ser de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, as manifestações de Deus. Agora a gente saiu de teontologia e estamos em antropologia teológica. Muito bem. Aí a gente tem o relato da própria Bíblia, certo? Da origem do homem. Qual é a origem do homem? Gente, a gente não tem que ter crise com isso. Ah, pastor, meu filho está estudando, meu neto está estudando, eu estudando, e chega lá, o pessoal fala que o homem veio do macaco. Primeiro, que a ciência não diz isso. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa corrigir, viu? Você que prega, ensina na igreja, evite de fazer afirmações tão categóricas sem ter o respaldo. Por quê? Porque a pessoa que está ali te ouvindo, ela vai dizer assim, não, mas a ciência não diz isso. A ciência não diz que o homem veio do macaco, tá? O que a ciência usa, pastor, mas é parecido com isso, né? Sim, mas aí a gente tem que ser honesto, né? A ciência diz que existe um ancestral comum, tá? E que o ancestral comum mais próximo do que o homem se tornou seria agora eu não lembro exatamente o nome da espécie lá que eles falam, né? Depois vocês podem pesquisar, mas é uma espécie de macaco, ok? É uma espécie de macaco. Então, é como se nós tivéssemos evoluído e o ancestral comum que nós tínhamos seria isso. Ah, pastor, e está errado? Tá. Tá errado do mesmo jeito. Mas a gente precisa ser honesto, né, gente? O que é que se espera de alguém que crê na verdade? Que só diga a verdade, né? Então, tem que ter cuidado. Porque Darwin disse que o homem veio do macaco, não sei o quê, tal, né? Aí tem que ter cuidado com essas afirmações. É melhor até evitar, gente. Prega a Bíblia, fala de Jesus, fala do que está no texto bíblico. Você tem mais a ganhar, a igreja ganha mais.
do que ficar jogando muita coisa na cabeça dos outros, sem ter certeza, sem ter estudado, né? E aí fica chato, porque depois vai que você termina a mensagem, aí a pessoa para você, um professor de biologia, e fala assim, meu irmão, você pode me dizer em qual tratado Darwin disse que nós, né, viemos do macaco? Aí você vai dizer assim, ih, rapaz, peguei a pessoa errada, né? Então, tem que ter esses cuidados, ok? Mas tá errado também dizer que veio de um ancestral comum e que esse ancestral comum seria comum a esses primatas, né? Esses primatas, sim, tá errado. Por quê? Porque a nossa convicção é que Deus criou o ser humano, tá? E a gente não tem que ter crise com isso. Pastor, meu filho vai fazer um trabalho, não sei o quê, lá sobre Darwin, e aí, o que é que eu faço? Deixa ele fazer o trabalho dele. Entendeu? Nós somos crentes, mas não somos besta, gente. A gente faz o trabalho e entrega. Professor de ciência, professor de biologia, toma aqui, professor, seu trabalho. Não é isso que o senhor quer? Pronto, toma aqui. Tá? Mas vai negar a minha fé? Não. Aí você pode colocar uma nota de rodapé no seu trabalho. Aluno tem que ser inteligente. Aluno tem que ser inteligente. Ele tem que chegar, ele diz o que o professor quer ouvir ali sobre aquele assunto, né? E aí, lá na nota de rodapé, ele diz assim, por motivos de convicção pessoal, convicção íntima e pessoal, eu acredito na antropologia teológica que os protestantes ensinam baseado na Bíblia. Pronto. Eu duvido que qualquer professor ele vai zerar a nota de um aluno por causa de uma nota de rodapé onde ele está declarando o que ele de fato acredita. Entendeu? Pronto. Então, não tem crise com isso. Né? Eu não sei por que os crentes, às vezes, ficam brigando, se degladiando com essas questões. Criacionismo, evolucionismo. É interessante que alguns professores, eles mesmos, apresentam essa vertente, né, do criacionismo, ok? E não tem crise com isso. Muito bem. Então, a Bíblia tem o relato mais completo sobre esse tema em Gênesis, bem no início, né, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. A gente vê que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, destacando a sua posição elevada na criação. Isso está em Gênesis 1. Em Gênesis 2, ele detalha esse processo. Eu acho que todo mundo aqui já percebeu isso, né? Parece que é repetido, mas não é. Primeiro ele diz que criou a sua imagem e semelhança. Depois ele explica, detalhando como foi essa criação, né? A primeira narrativa enfatiza a dignidade do homem e a segunda, a sua origem, constituição e missão. Porque ali a gente vai ter o mandato cultural. Já ouviram essa expressão? É uma expressão que é mais usada pelos cristãos protestantes, reformados, né? Gente, quando Deus fala para o homem cultivar a terra, cuidar, dar nome aos animais, não sei o quê, a gente chama isso de mandato cultural. Mandato cultural. O mandato cultural, ele precisa ser obedecido ainda hoje. Tá? É uma pena que cristãos não tenham o mínimo de senso, por exemplo, ambiental, né? A gente descarta as coisas com muita facilidade, a gente, sabe, a gente humanizou demais a natureza. Então, a natureza é obra das mãos de Deus, ele é o criador da natureza, e nós deveríamos, por causa do mandato cultural que recebemos,
não foi só Adão e Eva que receberam, mas todos os seus descendentes, nós deveríamos cuidar mais da criação, né? Nós deveríamos cuidar mais. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que ser ativista, ambiental, não sei o quê. Não. Talvez não chegue nisso, mas a gente não pode, gente, sinceramente, a gente não pode ser uma igreja que despreza o meio ambiente. Ah, pastor, mas a igreja não faz isso, não. Será? Será? Repare, uma das coisas que, por vezes, dá a entender que a igreja não tem um mínimo de respeito ao meio ambiente é a questão de som. Eu não sei como é na igreja de vocês, se costuma ter problema. Mas assim, gente, o excesso de ruído tem um impacto ambiental. Tem um impacto ambiental, certo? E aí é que tá. Normalmente a gente se retira do meio ambiente, né? Olha que confusão. As ciências modernas, elas fizeram essa dicotomia, né? Entre lá é natureza, aqui é sociedade. Eu sou sociedade, lá é natureza. Como se a gente não fizesse parte, tá? Quando a gente fala assim, agressão ao meio ambiente, quem é que mais está no meio ambiente? Não é a sociedade, não é o ser humano? Então, a gente, às vezes, é descuidado com essas coisas. Às vezes, a gente é descuidado, tá? E isso tem a ver com a própria criação do homem. Deus criou o homem e lhe deu ordens. Mandato cultural é isso. É obedecer o que Deus mandou a gente fazer. Cultivar, cuidar, nomear, né? Prestar contas. Então, eu vejo assim que falta muito isso. Essa consciência, essa consciência ambiental, né? A mesma coisa a questão dos descarte das coisas, a gente descarta de forma muito irregular, entendeu? E a gente deveria ser mais cuidadoso com isso. Ah, pastor, mas é porque tem coisa que depende de políticas públicas, né? Então, por exemplo, o descarte de resíduos que a gente faz não depende só da gente, porque não adianta você separar tudo bonitinho, mas se não tem coleta seletiva, né? Não tem coleta seletiva. E aí? Como é que resolve? Não, eu sei disso, mas aquilo que depender de nós, a gente tem que fazer, né? No sentido de continuar cuidando daquilo que é reconhecidamente criação. Então, Deus criou e a gente tem que cuidar. Beleza? Vocês estão tão quietinhos que tá dando até medo. Tá dando até medo, tá? Pelo menos no chat, gente. Vocês comentam alguma coisa, fazem uma pergunta. Vocês estão muito quietos. Vamos lá. A natureza do homem. Gente, isso aqui dá pano para manga. E eu vou ser bem sincero com vocês. Não vale a pena. Não vale a pena ficar discutindo, tá? O que vocês precisam entender é que as duas possibilidades existem e que você, com a sua consciência e pelo que você lê da Escritura, chegue a uma convicção pessoal, tá? E vou dar mais uma dica. Se a sua denominação, se a sua igreja, ela é tricotomista, seja. Porque, sinceramente, é uma discussão que, a meu ver, não faz o menor sentido. Então, assim, não faz sentido assim, não é que não vale a pena discutir. O que não faz sentido é você comprar briga com isso, tá? Então, assim, biblicamente, a Bíblia fala que o homem é espírito, alma e corpo. Sim, pastor, se está na Bíblia que é espírito, alma e corpo. Então, a dicotomia está errada, né?
Esse negócio de dicotomia aí tá errado. O ser humano, não é a antropologia que a gente está estudando? Antropologia teológica? O ser humano, ele tem uma constituição. Beleza. Só que o que é que a dicotomia fala? A dicotomia clássica é que o homem ele é formado de corpo e alma. Por quê? Porque nesse aspecto aqui, ó, da alma, já está implícito o espírito. O que é que o dicotomista crê? Que alma e espírito são duas realidades que tratam da mesma coisa. Certo? Então, é basicamente isso. Ok? Alma e espírito. Alguns autores, eles vão usar a expressão, eu gosto mais dessa expressão. É uma parte material e outra imaterial. Está aqui embaixo, ó. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, ambas as visões reconhecem a parte material e a parte imaterial do ser humano. A tricotomia, porém, vê alma e espírito como distintos. Tá? Como distintos. Beleza. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu sou dicotomista. Eu sou dicotomista, tá? Porém, eu sempre abro um parêntese para dizer o seguinte: por que eu sou dicotomista? Porque a Bíblia fala que só tem um momento que se consegue fazer separação de alma e espírito. O que é capaz de fazer separação de alma e espírito? Quem lembra aí que está na Bíblia? A palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus. É a única... Como é que eu poderia dizer aqui? Eu não queria chamar de coisa, porque coisa, misericórdia, né? É o único elemento capaz de fazer divisão, separação entre alma e espírito. Tá bom? Psicologicamente, ninguém consegue. Psiquiatricamente, psicologicamente, antropologicamente, sei lá, o que você quiser. Você consegue, em você mesmo, você consegue saber que hora é sua alma e que hora é seu espírito? Você consegue, João? Você consegue, assim, fazer uma distinção clara? Quando Deus sopra nas narinas, ele dá a alma. Aí, boa pergunta. Boa pergunta. Isso gera crise para algumas pessoas. Para mim, não. Para mim, não. O que é que eu penso? Quando ele sopra, irmã Simone, ali vai junto alma e espírito. Só que elas são inseparáveis. Elas têm funções diferentes. O que é que alguns autores vão dizer? Que a alma é a parte intelectiva, a parte do pensamento. Onde é que se processa? Pensamentos, emoções, intelecto, seria na alma. E o espírito humano, né, seria, a função primordial dele seria ter conexão divina. Seria a parte espiritual. É onde você desenvolve, né, a sua vida espiritual. Ok? Eu acho uma boa forma de explicar. É uma forma didática. Qual é a minha encrenca e por que eu sou dicotomista, né? E ninguém é obrigado a ser, tá, gente? Qual é a minha encrenca? É quando você tenta separar. É quando você tenta separar. Eu, particularmente, eu não consigo separar. Não consigo. Então, eu fico pensando assim, não tem, gente. A verdade é essa. Alma e espírito, ainda que a gente explique que são coisas distintas, mas, por exemplo, repare, como é que eu digo que é a sede das emoções
e do pensamento, da cognição, do intelecto. E eu vou dizer que a minha parte espiritual, que eu nasci de novo, que eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, a minha parte espiritual está fora disso. Não participa. Como é que eu vou dizer que o meu espírito não está participando do meu pensamento? Porque eles acontecem em áreas distintas. Então, assim, na minha compreensão, são coisas, existe uma unidade de ação nisso, tá? Existe uma unidade. E quem é que consegue separar? Aí os dicotomistas, os mais radicais, vão me matar, né? Quem é que consegue separar? Só a palavra de Deus. Quem é que consegue ver, de fato, onde tem distinção de uma coisa e outra? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, só Deus, entendeu? Só Deus é capaz de fazer isso, né? Então, assim, Simone está perguntando de novo, né? Quando pede para alimentar o Espírito, alimenta também a alma junto. Então, eu não vou dizer que sim ou que não. Agora eu quero que alguém me diga que uma coisa não participa da outra. Por exemplo, quando você sente a presença de Deus e você chora, isso aconteceu em que parte? Na alma ou no espírito? Eu acho que a resposta mais certa é dizer o quê? Aconteceu nas duas coisas, tá? Porque elas são inseparáveis. Elas são inseparáveis. Aí, Fátima disse na alma. Então, mas se foi uma ação do Espírito Santo, como é que foi só na alma? Entendeu? Você está no culto, você sentiu a presença de Deus, foi o que eu falei, né? Isso, se você sentiu a presença de Deus, você sentiu no Espírito. Tá? Beleza. Mas você chorou, você se emocionou. Aí isso é só na alma? Você está entendendo? Então, sim, sim. Porque a única maneira, Simone, de alguém receber o Evangelho, receber a Cristo e ter revelação de quem Cristo é pela ação do Espírito. Agora, a sua pergunta é boa, em que sentido? O ser humano que ainda não nasceu de novo, ele vai usar a sua parte espiritual de forma errada. Não é isso? Por isso que as pessoas conseguem ter sonhos, visões, premonições, não sei o quê, um monte de coisa, se conecta com o mundo espiritual de outras formas, desenvolve uma espiritualidade antibíblica. Desenvolve. Entendeu? Aí, é porque a pergunta que Simone fez, cuidado, pode ser pegadinha, né? Quer dizer, pegadinha assim, para mim, no caso. Já tem o Espírito, ela colocou com E maiúsculo, né? O Espírito Santo, não. O Espírito Santo, não. Mas aqui eu estou me referindo ao homem. A gente está estudando antropologia teológica. Eu estou dizendo que aqui a gente está falando sobre os elementos constitutivos do ser humano. Ou seja, qual é a constituição do ser humano? Quais são as partes que constituem o ser humano? Tá? Aqui não é o espírito... Quando tem espírito aqui, gente, ó, é espírito humano. Tá? Então, quem não aceitou a Jesus tem o espírito, mas é o espírito humano, não o espírito com E maiúsculo aqui, por isso que eu não sei direito se foi essa a ideia, né? Tá bom? Ok. Parece complexo, mas não é, gente. É só ler a Bíblia. Tem os versículos aqui, tá? É só ler a Bíblia e tentar entender. Aí, qual é o meu conselho para vocês? Não chega na escola dominical falando assim, não, porque eu sou dicotomista. Não, pelo amor de Deus, gente, você não ganha nada com isso, tá? Eu estou falando para vocês aqui porque vocês são líderes, são maduros, tá? Mas quando uma pessoa chega para mim e fala assim, ó, eu sou tricotomista, eu falo, ó, para mim não faz,
diferença. O único momento que pode ter debate é quando a pessoa diz que essas duas partes, elas são distintas, e ele me diz que consegue explicar cada parte. Aí eu falo, ih, rapaz, aí agora eu não consigo levar a conversa adiante. Por quê? Porque eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de entender que essas duas partes, elas são separadas para nós, a ponto da gente entender quando cada parte está em operação. Tá? Eu tenho dificuldade. Mas pode ser que seja uma dificuldade minha. Ah, pastor, e se eu for tricotomista, tem algum problema? Não, não é heresia. Historicamente, quem é tricotomista ou dicotomista, nenhum dos dois é considerado herege. O que existe aí é perspectiva, né? Por quê? Porque a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a Bíblia, quando usa alma ou espírito, as traduções que a gente tem, é a mesma palavra. É a mesma palavra. Não tem diferença. Entendeu? Então, aí, qual é o texto que engasga a gente? É esse que está na tela aí. 1 Tessalonicenses 5:23. Quando fala, né? Que o Deus como é? Que Deus possa manter irrepreensível até aquele dia corpo, alma e espírito. Tá? Então, quando Paulo disse isso, da forma que ele disse, aí engasgou meio mundo de gente. Engasgou meio mundo de gente. Por quê? Porque até onde é alma e até onde é espírito? Ninguém tem essa resposta. Ninguém tem. Então, é por isso que não é considerado uma heresia. Tá? Nem uma e nem outra. Nem a dicotomia e nem a tricotomia. Tá certo? Pronto. Aí, gente, já é 9h30, né? Vocês... normalmente é o horário que a gente... Normalmente é o errado, ou é o horário que a gente encerra. Joselita, minha irmã, essa pergunta, a gente teria que fazer um concílio só para responder. Mas é uma pergunta muito boa mesmo. Quando morre, é o espírito ou a alma que sai? Repare, algumas pessoas, baseado em teologia mesmo, né? Algumas pessoas vão defender com unhas e dentes que o espírito volta para Deus, porque é a parte, né, que foi dada por Deus e tal, e que a alma e o corpo vão comparecer diante do tribunal de Cristo. A gente vai falar um pouco sobre isso em escatologia, que é uma das partes da teologia sistemática. Existe uma coisa chamada escatologia individual, que é o quê? É o fim do indivíduo. A morte, né? Tem a ver com a morte, tá? Então, tem a escatologia geral, que é a volta de Jesus, o céu, o reino eterno e tal, e tem a escatologia individual, que trata desse aspecto aí. Beleza. O que é que eu penso sobre isso? O que é que eu penso sobre isso? Tá? E aqui não quer dizer que é o certo, mas é baseado naquilo que eu já li, já estudei. O que é que eu penso sobre isso? A Bíblia, ela fala tanto do estado eterno, o estado eterno do ser humano, tanto no céu, no gozo, na alegria eterna, como também na condenação eterna. A Bíblia fala de aspectos em que a pessoa vai estar ou em gozo eterno, alegria eterna, ou juízo mesmo eterno. E aí, qual é o problema disso? A pergunta da irmã Joselita, né? Qual é o problema disso? O corpo de alguém que nasceu de novo, a Bíblia diz que vai acontecer o quê com o nosso corpo? Nós que nascemos de novo.
Nós seremos o quê? Transformados. 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 Isso, transformado. Então, repare. A Bíblia deixa claro que existe um estado eterno em que o corpo fará parte. Então, eu penso que no estado eterno, de gozo eterno, se nós estaremos completos, tá? Corpo, alma e espírito, só que não é esse corpo, é um corpo transformado, é um corpo glorificado, revestido de imortalidade. Então, e nós vamos continuar tendo conexão com Deus, então nós precisamos estar completos, tá? Beleza. E quando morre, o que é que sai, né? Vamos voltar aqui agora. Se é verdade que uma pessoa que nasceu de novo, que tem Deus, no gozo eterno, ela vai estar completa, eu penso que o contrário também é verdadeiro. Aqueles que vão ser condenados, eles também estarão completos. É por isso que a Bíblia fala de bicho que come e não consome, né? Dores, uma série de coisas, e isso só é possível a partir de uma realidade material. Então, eu penso que o homem condenado, ele também estará na sua plenitude, tá? Ele estará na sua plenitude. Então, a questão aí de sair, a parte, eu penso assim, a parte imaterial, ela vai para o paraíso, aqueles que ainda não, aqueles que nasceram de novo, né? E a parte imaterial daqueles que não receberam a Jesus, não creram no Evangelho, né? Também a parte imaterial deles já vai para aquilo que a gente vai chamar na Bíblia de que nós temos o paraíso, e qual é a outra parte? O inferno. O inferno, que a tradução da palavra Hades, né? Que é o quê? É o momento da espera do juízo final, não é isso? Do juízo final. Só que assim, gente, é por isso que eu falo, é difícil separar essas coisas. É difícil, tá? Reparem, Abraão, no seio de Abraão, Lázaro estava, não é isso? Lázaro estava no seio de Abraão. Alguém aqui em sã consciência diz que Lázaro estava ali só a parte imaterial dele? Alguém diria isso? Não. Não. Entendeu? E alguém diria que o rico, quando já estava ali sofrendo, né? Ele estava só a parte imaterial dele? Como é que ele foi reconhecido? Se só tivesse só a parte imaterial. Entendeu? Então, assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Apesar da Bíblia falar essas coisas, mas detalhar esse estado eterno é quase impossível. É quase impossível. Então, nós cremos que esse estado eterno existe, mas nós não sabemos os detalhes disso, né? Maria quer falar, Maria Aparecida? Eu queria saber, até aquele que vai para o inferno tem que ter o corpo, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Tanto um quanto o outro vai estar completo, íntegro, inteiro, né? Íntegro no sentido de inteiro, tá? Tanto um quanto o outro. É interessante, gente, uma vez eu tive que chamar a atenção de uma diaconisa muito querida, né? Porque ela estava orando. Eu não sei se eu já contei isso aqui para vocês. Ela estava orando e ela falava assim: Jesus, essa carne. Aí batia assim, né? Essa carne não presta para nada, ela é podre. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí depois eu chamei e ela me ouviu, tanto que ela não fez mais nunca, né? Aí eu falei assim: ô irmã, não faz isso não.
Por quê? Porque o plano de redenção inclui o nosso corpo. É porque às vezes a gente confunde carne com natureza caída, pecaminosa, e corpo. Então, na hora que ela estava batendo ali, essa carne, ela estava se referindo ao corpo. Tá? Ainda que talvez ela confundiu as duas coisas. Então, assim, corpo, alma e espírito, né? As três realidades, ainda que se separe ou não, isso aí é um pormenor, as três realidades fazem parte do juízo e também fazem parte da glorificação, tá? Mas é como eu falei, a gente vai ver um pouco mais isso em escatologia, quando eu tratar da escatologia individual. Beleza, minha gente? Então, leiam a apostila, estudem, pesquisem, corram atrás, tá? Isso aqui não é, como é que se diz? Isso aqui não é um fim de linha. Isso aqui é estudo, é para pensar, é para refletir, tá? E isso é importante para quê? Já falei para vocês. É importante porque vai ter um novo crente que vai fazer uma pergunta para você, e você tem que saber essas coisas, né? Pode até não saber explicar detalhadamente, que é o que eu falei aqui. Tem coisas que a gente não vai saber os detalhes, tá? Quer ver um exemplo? Quando você lê Apocalipse, seja sincero, você consegue entender tudo ali que João viu? Não consegue, gente. Não consegue. Mas você consegue ter uma ideia da glória que é o que ele viu? Ah, isso eu consigo. Então, seja bem-vindo ao reino de Deus. Seja bem-vindo ao reino de Deus. É assim que as coisas funcionam. Porque, gente, isso tem a ver com a realidade futura, eterna. E nós ainda estamos revestidos de quê? Daquilo que é humano, daquilo que é limitado. Então, como é que a gente vai conseguir já entender aquilo que é eterno plenamente? Mas não vai mesmo, tá? Cuidado, porque lá em Vitória da Conquista é o Afrânio Peixoto. É o lugar para onde manda o pessoal que surta, né? Lá em Salvador é como o nome mesmo? É o nome... Juliano Moreira ou Mário Leal. Pronto, Juliano Moreira, Mário Leal, cuidado. Você não entra nessas bolas divididas não, né, João? Mas é isso. Agora, é proibido estudar? Não. Pensar, refletir, de modo nenhum. Mas tem que ter cuidado para não querer entender plenamente, porque não vai. Não vai mesmo, tá? Os próprios discípulos tentaram entender, né? E aí o anjo chegou e falou assim, ó, não compete a vocês saberem exatamente isso aí, não. Vocês vão fazer o que ele mandou vocês fazerem, que é pregar o evangelho, tá? E saber exatamente as estações do ano, quando é que vai ser, como é que vai ser, não compete. E graças a Deus por isso, né? Deus nos poupou de forçar demais a mente para uma coisa que a gente já não ia dar conta mesmo, né?